Vamos lá! Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos ver se agora a gente consegue contato com a professora Liliane. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Fala, meu amigo Rodolfo, tudo bem? Amélia, boa noite Elizabeth. Agora sim, agora acho que vai dar certo. E daí? Só aceitar por aí, vamos ver se agora funciona. Boa noite, dona Mônica. Boa noite, Helena. Boa noite, Ana, Lúcia. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Elton. Boa noite. Vamos lá, vamos ver se tá certo. Oi, Lili. Já mandei a solicitação. Tenta entrar aí agora. Boa noite, Dei. Tudo bem? Quanto tempo? Boa noite, Maria Moraes. Tudo bom? Doutor João Vitor. Boa noite, meu querido. Como é que estão as coisas por aí, meu querido? Show de bola, cara. Bom ter você aqui. Ainda tentando ver se eu consigo chamar a Lili para participar aqui da live. Parece que está tendo aí problemas técnicos. É, parece que não tá dando hoje, né? Boa noite, Lúcia. Tudo bem? Boa noite, Max. Pelo que eu estou tentando ver aqui, pessoal, a Lili, que é a nossa convidada de hoje, não está conseguindo entrar. Eu já solicitei aqui a entrada dela várias vezes. Aparece como se ela não estivesse conseguindo. Pelo que eu estou percebendo, ela não está conseguindo solicitar lá também. Vamos ver se ela consegue entrar. Enquanto ela tenta entrar aí, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho aqui. A gente podia, de repente, fazer um perguntas e respostas. O que é que vocês acham? Né? Porque aí a gente não perde a oportunidade de bater um papo. O que é que vocês acham? Vocês podem mandar perguntas para mim pela caixinha de perguntas. Já tem, inclusive, algumas aqui. Algumas até bem interessantes. Né? Se vocês quiserem mandar perguntas, manda pergunta, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo. Agora sim! Que coisa boa, Lili. Seja bem-vinda. Oh, obrigada. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim.
Eu tive que vir aqui para fora, tá um pouquinho de eco, mas lá dentro a internet tá A um internet pouco está ruim, né? complicada. Tá Entendi. Tá tudo bem por aí? tudo ótimo. E aí? Bom, aqui tá tudo ótimo também. Que coisa maravilhosa ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Ah, eu que agradeço o convite. Que legal. Vamos bater um papo. A gente tem um tempo limitado, porque você já vai já dar aula, né? Então, Isso. vamos. É uma mulher polivalente, é professora, é chefe de cozinha. Por falar nisso, me conta como é que essa história de chefe de cozinha, como é que foi essa entrada no mundo da gastronomia? Pois é, você sabe que eu gosto de cozinhar, né? Eu cozinho desde pequena, desde criança. Cozinhar não, brincar com comidas. E a história do paladar, para mim, ela é muito forte. Então, muito pequena. A infância da gente toda começa pelo paladar. Então, ficou muito marcante. E aí eu percebo, assim, ao longo do tempo, eu vinha percebendo que todas as minhas memórias sempre estavam relacionadas com alguma experiência gastronômica. Comecei a desconfiar, né, de que alguma relação íntima tinha. Então, assim, muito cedo eu brincava de cozinha e tudo, e nunca me deparei, você acredita, Henrique? Eu nunca percebi que isso era um hobby para mim. Porque era tão natural a relação com cozinha e na minha época, né? Já posso falar assim, Ave Maria, não existia a profissão de cozinheiro como algo bem reconhecido. Uhum, Então, uma pessoa que se tornava cozinheiro era uma pessoa mal sucedida para a sociedade. entendi. E, então, assim, mais um motivo de eu nunca também pensar nisso. Então, eu pensava em fazer jornalismo, etc. Eu sei que com 19 anos de idade, calhou de eu entrar nesse mundo, no Senac, lá de Recife, através de uma pergunta. Eu fiz um teste vocacional, eu tinha tentado fazer federal, né? Eu tentar prestar vestibular para jornalismo na federal, não passei, passei só no particular. E eu me recusava, dizia, não vou fazer meu pai continuar me pagando faculdade, né? E aí fui para um teste vocacional e a psicóloga perguntou, você já tentou fazer do seu hobby a sua profissão? Porque eu não parava de falar de comida. E aí você vê que como uma pergunta muda a vida da gente. Você já tentou fazer do seu hobby a sua profissão? Primeiro ponto, qual é o meu hobby? Segundo ponto, é possível? E aí eu entrei no mundo da gastronomia, assim, aos 19 anos de idade. Que legal, que legal. E como foi a tua formação? Foi o curso? O curso de gastronomia tem quantos anos? Como é que funciona? O curso de gastronomia hoje, na faculdade, ele dura 4 anos. Mas na minha É. época também não existia. Existia o tecnólogo. Então tinham Hum, cursos rápidos e o tecnólogo, que foi o que eu fiz, que era um de 2 anos no Senac. Então, você pode fazer pós-graduação a partir dessa formação, mas você não pode fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, ou entendi. pode, só não vai ter, né, nenhuma validade. E aí, a minha opção foi terminar o curso do Senac e, continuar fazendo o que seria uma faculdade, uma pós, estagiando por 5 anos em algum lugar do mundo. Ah, que Então, legal. É, eu vi quando você me passou sua biografia que você teve um bocado de lugar, né? foi. Como foi essa experiência internacional? Então, eu em 2005, fazia um ano que eu tinha terminado o Senac, eu fui para a Alemanha, fiz um estágio lá de 3 meses. Eu morei lá quando criança, morei 4 anos. Meu pai fez doutorado lá e aí a gente, com alguns contatos, conseguimos então esse intercâmbio, porque eu fiquei na casa de uma família, tinha 21 anos, e aí fiquei na casa dessa família que depois a moça, né, a filha deles, ficou na minha, porque eu já morava só, eu já era independente aqui. Aham. E aí foi uma experiência muito boa, porque foi a primeira vez que eu vi a relação comida, essa cultura gastronômica a partir de outros olhares, né? Então, você se permitir fazer essa relação, esse estudo comparado, né? De percepções sobre a mesma coisa que você
tem noção, que você tem contato, você agora se permitir olhar para essa mesma coisa através de um olhar de outra pessoa. Agora imagine um olhar de uma outra cultura. E a partir disso foram quebrando vários preconceitos. Então, expande-se a consciência e você se percebe não necessariamente certo ou errado, você se percebe diferente. Então, agora eu tenho uma maneira de lidar, o outro tem outra maneira. Mas qual está certo? Não tem certo, não tem errado. Existem formas diferentes de chegar à mesma coisa, né? Entendi, entendi. Você foi para a Alemanha, mas você teve em outros países também, né? Aí depois eu fui para... A gente é ótimo, né? Porque eu me carrego, né? Você sabe que eu me carrego sempre comigo, então eu falo sempre no plural. Eu fui para... Aí, logo em seguida, fui para São Paulo, que para mim foi um outro país, porque foi a primeira vez que eu fui... Passei 40 dias direto lá dentro, né, morando em São Paulo. Estagiei no Dom com Alex Atala. E diga-se de passagem, é um dos maiores chefes do Brasil, né? Do mundo, né? Do Na mundo. verdade, ele está entre os melhores do mundo. E na época que eu fui, em 2007, o Alex, ele ainda estava dentro da cozinha, full time, e eu tive uma grande oportunidade de entender, de expandir um pouco mais ainda. Por que essa consciência, né? Porque aí você vai para um lado de uma cozinha autoral e artística. Então, o contato que eu tive na Alemanha foi uma cozinha, foi um hotel pequeno, tipo um hotel de charme. Então, não era necessariamente autoral e não tinha essa moda ainda da assinatura do chefe, né? Com o Alex Atala, eu descobri que você pode ter a sua própria identidade na cozinha. Então, quem era a Liliane na cozinha? Foi o Atala que me despertou esse interesse, descobrir a mim mesmo ante as panelas, né? E ele foi um dos... Mais tarde, em 2014, eu participei de um festival de gastronomia aqui no Ceará, e ganhei em primeiro lugar por conta dele, porque um dia antes da apresentação dos pratos no júri, né, de começar o festival, eu tive a oportunidade, ele veio para Fortaleza, a gente se encontrou, fui a uma palestra dele, e nessa palestra ele dizia, ele falava com todas as letras, a minha identidade está no resgate da cultura brasileira. E a cultura brasileira nasce dos indígenas. Então, eu não tenho outra coisa, outra missão, senão ir em busca disso, porque esse sou eu. E aí foi quando eu me percebi que a minha identidade na cozinha está relacionada à filosofia, claro, mas a filosofia como ferramenta, né? É muito mais a arte. Então, toda vez que eu penso em um prato ou em um sabor, me remete a cores, me remete a som. Então, na verdade, quando eu escuto uma música, meu paladar, ele decodifica aquela música. Engraçado isso, né? E eu Legal. utilizei isso. Eu Entendi. fiz uma paródia de uma música do Brasileirinho e apresentei o prato quase que cantando a música. Então, moral da história, né? Na verdade, se você encontra a sua identidade, você é fiel a ela, a essa autenticidade é o que o mundo, eu acho que é o que o mundo precisa, é o que as pessoas mais querem, porque a gente está cansada de vestir máscaras. Então, assim, vão fazer 20 anos próximo ano, né? Próximo ano não, daqui a 2 anos. Próximo ano, já vai fazer 2 anos, daqui a 2 anos. Vão fazer 20 anos que eu estou nessa mesma profissão. E eu te digo que todos os dias a gente aprende algo novo, mas o mais difícil é descobrir quem eu sou. É verdade, é verdade. E você falou uma característica do Atala, que é uma das coisas que eu mais admiro nele, que se encaixa muito com a minha perspectiva dentro da nutrição, que é exatamente essa questão do resgate da nossa ancestralidade. São das coisas que eu mais admiro no trabalho do Atala, é isso aí. E que legal essa união que você fez com a filosofia, né? Essa questão da identidade, porque o que inclusive tem muito a ver com o meu post de amanhã. Coincidentemente, ainda não tinha conversado sobre isso, mas meu post de amanhã é exatamente sobre o mito de Narciso e da ninfa Eco, né? Sim. E onde a gente tem hoje uma sociedade que mais faz eco do que pensa por si mesmo, né? E a criação da identidade passa por isso. As pessoas não sabem quem realmente são, né? Então,
Eu acho que isso é muito legal. E como foi sua chegada na filosofia? Aqui em Fortaleza, né? Eu vim em 2007, foi junto com mais ou menos concomitante com a minha ida a São Paulo. Então eu vim para cá a convite de um chefe, ele já desencarnou, que é o Tadeu Lubango. E aí vim para cá para a gente inaugurar um restaurante chamado Beijo Pirá. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu me permiti iniciar essa busca, né? De quem sou eu. Então, eu vim para uma cidade, eu tinha um filho, eu fui mãe aos 16 anos de idade, então meu filho já tinha 7 anos, vim com meu filho. Tive a oportunidade de viver o que era família, não ter família na cidade, não ter amigos na cidade. Então, quem é a Liliane dentro disso tudo? E eu descobri algo maravilhoso. A Liliane, ela pode ser construída. Então, eu vou construir quem eu quero ser. E isso foi libertador, porque até então me diziam quem eu era. E eu estava presa às percepções das pessoas que tinham sobre mim. Então, como as pessoas conviviam comigo desde pequena, a gente vai gerando estereótipos da pessoa, claro. Então, assim, determinados hábitos que eu tenho, eu sou taxada daquilo. Determinados vícios, determinadas qualidades. Então, as pessoas definem a gente pelo que a gente está em determinado momento, e não no que a gente é. E aqui em Fortaleza, eu, com essa minha busca, né, conversando com a minha mãe, ela muito feliz, eu disse, mas o que é que tu tanto faz? E ela morava no Paraná nessa época, meus pais moravam lá. E ela disse, estou fazendo um curso de filosofia, porque a Nova Acrópole está em mais de 60 cidades do Brasil, acho, hoje, né? E aí a gente tem no norte, de norte a sul, a gente tem Nova Acrópole. E aí ela disse, procura que deve ter aí. Liguei, estava tendo uma palestra, fui e nunca mais saí. Então, desde 2007, eu encontrei a minha casa, né? Então, eu costumo dizer que... Já são 15 anos, né? 15. Cada pessoa vai encontrar suas ferramentas de viver, né? Respostas. Então, assim, aquela volta dizendo, não existe certo, não existe errado, não existe melhor, não existe pior. Agora, o que eu acho que não pode haver é você se contentar com algo que não te realiza. Isso não. Então, aí também vai um convite para quem quer conhecer aqui um pouco a nossa escola. A gente, em Fortaleza, tem a Nova Acrópole no Meireles, como você tanto fala, que eu adoro o Henrique, meu aluno, lindo. Então, tem no bairro de Fátima, tem no Dionísio Torres e lá perto do Via Sul, né? Então, para quem quer se permitir, né, encontrar respostas e, às vezes, quem sabe, a filosofia não é a ferramenta justa para esse momento, né? E eu acho muito legal a estratégia de ensino da Nova Acrópole, exatamente porque ela trabalha uma filosofia de caráter prático, né? Não é aquela filosofia, não tenho nada contra, mas assim, meu irmão, por exemplo, ele fez filosofia na faculdade. Pelo menos começou, não concluiu. Mas uma das coisas que eu percebi é que era uma coisa muito assim, estudando os filósofos de forma muito teórica. Não tinha a praticidade que a gente vê, a aplicação realmente que a gente vê quando a gente estuda na Nova Acrópole, quando a gente tem aula com você, com o Rafael, porque é uma filosofia voltada para o crescimento humano, né? Uma filosofia voltada para ser humano, para valores humanos. Eu acho isso um dos pontos mais fantásticos de todos. Ela é a ferramenta que permite que a gente retire as máscaras para a gente descobrir quem a gente realmente é, né? E nem sempre é muito confortável, por isso que eu costumo dizer também que não vai fazer filosofia para se sentir bem, porque você não vai se sentir bem. Isso vai remexer muito. Também não vai fazer mal, muito pelo contrário. Mas, assim, não é autoajuda. Não é um processo de você, que é importante, claro, né? Então, tem momentos que a gente vai precisar de algo que nos conforte, algo que nos tire pesos, né? Eu acho que a filosofia nos coloca responsabilidades na vida. A gente começa a perceber que você pode construir a sua própria vida e, para isso, você precisa assumir as responsabilidades dos atos, né? A ideia da ação e reação, e que para toda ação tem uma reação. Então, assim, quem é que eu posso culpar?
do que acontece comigo? A mim mesmo. E eu te digo, é maravilhoso. Porque se eu estou com a culpa, somente eu posso tirá-la. Mas se a responsabilidade de algo que acontece a mim é do outro, qual poder eu tenho sobre o outro? Zero. Então eu vou ficar com as mãos vazias. Mas se eu assumo para mim, eu tenho 1000 possibilidades agora de modificar e fazer as coisas rodarem diferentes, né? Então eu acho sensacional essa liberdade, essa independência que a filosofia nos oferece, de dizer assim, olha, você pode ser senhor do seu próprio destino, como já dizia Mandela, né? Quando ele fala lá a oração no período de prisão dele, né? Sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. Só que tem um preço. Você tem que assumir tudo. E falando um pouquinho sobre essa questão de filosofia, de onde é que vem a filosofia? Porque assim, a gente escuta falar de filosofia, a gente já remete automaticamente aos gregos, né? Mas ao mesmo tempo, talvez o nome filosofia venha daí, né? Do Pitágoras, se eu não me engano, foi criação dele. Mas de onde é que vem a filosofia, afinal de contas? Conta-se que a filosofia existe desde que o primeiro homem existiu, porque ela é essa ferramenta que faz a gente se perguntar por quê. Então, desde que o homem é homem, ele se pergunta o que tem no céu? O que são os mistérios? Por que que eu estou sentindo isso? E aí a ferramenta que os antigos utilizavam é a mesma que a gente usa até hoje, que Pitágoras denominou como filosofia, filósofo, né? Que é aquele amigo do saber. Então, todo aquele homem, todo aquele ser humano, homem ou mulher, que busca uma resposta, esse ser humano, ele é um filósofo, ele é um amigo do saber. Então, isso é que é o mais encantador. A filosofia não é de uma civilização. A filosofia é da humanidade. Então, não existem registros de seres humanos que não, ou de civilizações que não tenham se perguntado e não tenham contribuído um pouquinho que seja para a evolução da humanidade, né? E dentro dessa perspectiva, então, talvez essa seja a coisa mais importante que a filosofia pode fazer, exatamente essa questão da evolução da humanidade como ser humano, né? Isso. Deixa eu te perguntar, o que é que para você, enquanto profissional, enquanto pai de família, enquanto namorado, enquanto Henrique, o que é que para você é mais importante em todo esse processo que você vive? É o crescimento ou é você perceber o quanto você não cresceu? É você se perceber crescendo ou é você olhar só para as falhas e ver assim, o que é mais importante para você? Se perceber crescendo, para mim, é mais importante. Perceber o quanto eu posso evoluir, entendeu? Pois é, e a gente evolui, aí eu vou continuar. E essa evolução, você se sente mais evoluído quando você conquista mais coisas materiais ou quando você se liberta delas? Ah, quando me liberto dela, isso aí não tenho dúvida. Isso é sensacional, não é não? É, Porque quando a gente se percebe, e aí vem a chave. Então, qual é o grande objetivo da filosofia na vida de um ser humano? Ele perceber-se cada vez menos material e mais atemporal, mais espiritual. Então, quando você pergunta assim, e o filósofo? O filósofo, ele é ateu? Eu desconheço um filósofo que não acredita em Deus. Um filósofo prático. Esse filósofo que está em busca de saber. Porque a primeira coisa que a gente se pergunta é, quem criou tudo isso? Ou que energias são essas que geram tudo isso? Porque o homem não tem essa capacidade de criar uma árvore. Ele planta, mas ele planta a partir de uma semente que já existe. O oceano já existia quando quando veio a criação do homem. Então, assim, tem um mistério aí por trás. Esse mistério, ele não acaba. Desde que a gente se entende por gente, desde que o homem existe, esse mistério está aí e precisa ser desvelado. Então tem algo que não morre. O ser humano se perceber atemporal seria para os orientais e para os filósofos ocidentais práticos, como os estoicos, por exemplo, seria
o grande sentido de vida. Desencarnar percebendo-se mais espiritual do que quando eu nasci. Desencarnar sabendo que eu não tenho mais matéria do que espírito, mas é o contrário. Então, vem a ideia também, a teoria da reencarnação, que os hindus trazem com né, maestria, que eu costumo dizer. E ainda falo mais, a ideia da reencarnação não precisa ser de uma vida toda não, viu? Todos os dias a gente morre e a gente nasce novamente. Então, esses são os mais fantásticos que você falou na primeira aula que eu tive com você. Foi uma das coisas mais fantásticas que você falou. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, entendeu? Eu tinha pensado, a gente pensa em reencarnação como uma vida inteira. A gente não pensa que ao dormir é como se eu estivesse morrendo e renascendo amanhã com toda a bagagem, com toda a experiência que eu tive, com todo o aprendizado que eu tive hoje, para que eu possa amanhã fazer melhor do que o que eu fiz hoje. Né? Eu achei essa noção de reencarnação diária, eu achei fantástico. E assim, quem acredita em reencarnação de vidas, eu acho que a vida pode às vezes ser um pouquinho mais fácil, porque quando você só tem essa vida para viver tudo, o negócio é mais puxado, mas também é possível. Segundo o Buda, basta uma encarnação para um ser humano chegar a essa identidade plena com o espiritual, que aí ele não precisaria voltar a reencarnar. Então, enquanto a gente está dormindo e acordando, significa que a vida está dizendo assim, olha, ainda não chegou a hora, você ainda tem algo mais para aprender. Então, ao invés da gente acordar e pensar, nossa, mais um dia mais uma oportunidade. Então, eu nasci de novo, eu posso ressignificar meu dia, eu posso ressignificar. E o melhor, como eu sou filósofo pode errar, filósofo não tem culpa, filósofo não tem pecado, porque a gente se redime. A filosofia nos proporciona olhar para os nossos problemas, os nossos erros e dizer assim, tá, e como é que eu resolvo? Porque a questão não é carregar o fardo, a questão é eu quero me desidentificar da matéria. Eu quero entender que existem ideais como a bondade, a beleza, a justiça, que são atemporais e eu quero ser. Eu agora quero ser, porque se a minha evolução consiste na desidentificação da matéria, então eu tenho que me identificar com alguma coisa. Vou me identificar com esses ideais, que são atemporais. É o que é mais próximo da gente de atemporalidade. Porque esse Deus maior, a gente não consegue alcançar ainda. Então, que pelo menos eu olhe para a bondade e pense na bondade como os gregos denominavam. Os gregos denominavam seus deuses com esses ideais. Então, o ideal de justiça. Né? Aí, no caso, os egípcios chamavam de Maat. Para os gregos, a beleza era Afrodite. E assim sucessivamente. Uhum. E no mundo que a gente vive hoje, onde a gente vive tanto materialismo, não só do ponto de vista das pessoas que querem ter cada vez mais e, infelizmente, esquecem completamente do ser, né? Mas também do ponto de vista da própria ciência, que a ciência hoje é uma ciência cada vez mais materialista. Esqueceu, talvez por uma incompatibilidade de instrumentação, de não ter a possibilidade de medir, mas nós esquecemos muito de fatores que nos compõem também. Porque quando você olha para aquela composição septuagenária, né, você tem não só o físico, mas você tem o mental e você tem o espiritual também. E, nossa, esquecer essas outras dimensões dentro da ciência, né, é você perder a grande maioria, a maior parte dos conceitos envolve mente, envolve espírito, envolve emoção, e a gente acaba perdendo isso porque a gente não mede, a gente... Sabe, uma das coisas que o pessoal diz muito é que, assim, só é científico se você puder medir. Como é que eu posso medir o amor? Como é que eu posso medir bondade? Como é que eu posso medir justiça? Tá entendendo? Mas esses conceitos são conceitos que fazem parte da gente. Tem um filósofo que media.
que eu acho sensacional, que é Marco Aurélio. Então, na verdade, como é que ele media? A partir de um diário. Então, como é que ele fazia, né? Então, tem um livro que é Meditações de Marco Aurélio, que ele, na verdade, escreveu para mim mesmo. O nome do livro, originalmente, é A Mim Mesmo. Que é o quê? Ele escrevia para ele. Ele tinha que lembrar. O que é que eu vim fazer? Então, ele dizia assim, todos os dias ele saía de casa, né? Saía para a luta e falava, eu vou encontrar um homem desonesto, eu vou encontrar alguém impaciente, eu vou encontrar... E aí começava a colocar tudo que ele de fato ia encontrar. E como é que eu vou me posicionar diante disso? Ele era um estrategista, né, da guerra, foi um imperador, né, general. Então, ele conseguia montar uma estratégia de vida pautada em medições, que é isso que eu acho sensacional, sabe, Henrique? Porque não é subjetivo, é muito objetivo. Só que isso que você falou é certíssimo. Na hora que a gente coloca, fundamenta as coisas somente no que eu posso provar no sentido concreto, o que é esse concreto? Tem que ser o concreto seu, do dia a dia. Quais são as experiências diárias que você tem, que você diz assim, olha, eu defendo o amor e eu posso provar. Eu tenho uma tese que vou defender o amor. Aí você tem como provar. Como? A partir de experiências, a partir de vivências. Não é nada subjetivo. Então, até isso a filosofia tem para nos oferecer. Até esses grandes homens, esses grandes exemplos que traçaram toda uma vida, né, todo o sentido de vida de Marco Aurélio foi entender como é que ele podia dominar a si mesmo. Por quê? Porque somente dominando essa parte animal, essa parte material, ele poderia se conectar com o que ele realmente é. Olha que sacada! Eu silencio esse meu veículo, essa minha ferramenta que está aqui falando, tem desejos, tem instintos, tem paixões, tem tudo. Tem necessidades, né? Um instinto de sobrevivência que é muito forte, tá, beleza. Mas na hora que eu silencio, que eu domino tudo isso, uma outra voz vai ressoar dentro de mim, segundo Marco Aurélio. Eu estou nessa busca ainda, tá? A gente... Estamos todos. Estamos todos. Então, assim, que voz é essa que vai ressoar dentro de mim e vai me pedir algo mais? Só quando eu controlar. Porque senão é a voz do menino gritando com fome, do outro chorando porque está com desilusão amorosa, do outro tirando os cabelos da cabeça porque o salário atrasou e ele não sabe como vai pagar as contas. Tudo isso é válido e é importante, senão a gente vai ficar alienado. Mas a gente teria que entender, segundo eles, né, principalmente os estoicos aí, teria que entender que tudo isso seriam oportunidades de se perceber espiritual. Muito interessante. Eu acho muito legal essa história do Marco Aurélio, desse livro dele, Meditações, que é absolutamente maravilhoso, porque ele não escreveu para publicar. Ele era imperador de Roma e ele não era um autor de autoajuda, ele não estava querendo vender livro, ficar rico, nada disso. Ele escreveu como uma forma de colocar no papel aquilo que ele pensava e que ele queria ler e reler para poder ele entender a ele mesmo. E justamente por isso, por esse não compromisso com a parte material, é que essa obra é tão fantástica, né? Né? Que é exatamente a mim mesmo. Ou seja, ele não tinha intenção nenhuma. Ele queria um registro para ele não cair na subjetividade. Eu estou sendo honesto? Deixa eu olhar ali no meu diário para ver como é que foram meus últimos 7 dias. Eu fui bondoso? Eu fui paciente? Eu fui generoso? Está lá escrito, eu não tenho como negar. Agora, a gente não faz diário. A gente não busca controlar nossos instintos. A gente não consegue nem parar de comer açúcar, Henrique. Não que você, parando de comer açúcar, você seja mais espiritual. Isso também não existe. Claro. Né? Mas, assim, o mínimo de autocontrole a gente não tem. Então, por que a gente não começa com essas pequenas coisas do nosso dia a dia? Então, tantas dicas que você dá, né? Tantas sugestões, por exemplo, no ramo na alimentação, que também é o meu ramo, a gente pode estar trazendo aí, não como fim,
Não que isso me leve a ser mais espiritual do que outra pessoa, mas será que eu não poderia tomar isso como um exercício de autodomínio para que aí sim eu possa me dedicar a uma vida espiritual? Para aí sim começar a pensar em ou buscar ouvir essa voz que está dentro, né? Entendi, entendi. E chegando nessa época do ano, mais ainda, né? Porque se a gente pensa, se a gente fosse. E aí entra essa questão desse simbolismo, de todo esse simbolismo que tem essa época do ano. Porque se a gente fosse se a gente fosse ser bem reducionista, do dia 31 para o dia primeiro, do dia 31 de dezembro para o dia primeiro, não tem nada diferente, né? Absolutamente nada. Mas simbolicamente tem tanta coisa, é mais uma reencarnação dessas que a gente está, né? É mais um ano, E olha né, que que vai é um retornar. momento, é uma data onde toda a humanidade vive a mesma experiência, por isso que ela é tão marcante. Todos os dias eu durmo e acordo, mas eu posso ter essa consciência de dormir como morte e acordar como nascimento. E você que dormiu do meu lado, você pode ser meu marido e não ter essa consciência. Mas Uhum. certeza que no dia 31, eu e você no Japão e eu aqui, ou vice-versa, nós vamos estar conectados por essa mesma esperança de morrer para renascer. Então, por isso que a gente também não pode, que aí, como você falou, né, se a gente fosse reducionista, então por isso que eu acho que a gente também não pode desmerecer essas datas, porque tudo tem um símbolo por trás. Então, é sensacional nesse sentido. Se não, concordo contigo que isso não vai ser mais um dia. Agora, Pois é. mais um dia que, mesmo que eu pense nisso, mesmo que fosse só mais um dia, eu poderia pensar assim, tudo bem, é mais um dia, mas que todos os seres humanos no planeta estão se preparando para uma virada. Eu posso até não gostar, mas a minha cidade inteira vai estar festejando. É País, verdade. país X, todos os países festejam. Né? Aí talvez alguns tenham outras datas para virar o ano, né? A China, por exemplo, e tudo, mas vai ter. Então é um momento onde a gente tem a oportunidade de sentir essa energia mundial, né? Exatamente. Exatamente. Muito interessante mesmo. E essa relação da filosofia com a ciência, Lili, eu estava refletindo sobre ela, não só nessa questão da questão mente, espírito, mas também porque uma parte muito importante da filosofia, que é o estudo da ética, tem a ver diretamente com essa questão. A gente vê hoje muito isso, né? Uma ciência, vez por outra, é só o que a gente tem, são esses escândalos de pessoas falsificando documentos. Recentemente, agora, a gente teve a pesquisa do Alzheimer, que teve 16 anos de pesquisa, que o cara falsificou o primeiro estudo lá atrás, e que, baseado nisso, bilhões de dólares foram investidos. Tá entendendo? Quer dizer, é aquilo que a gente fala muito nas aulas. Que adianta você ter toda uma formação técnica se a base de caráter não está formada? Infelizmente, hoje, só o que a gente vê é informação técnica. Você vai para a faculdade de medicina, você estuda técnica. Até a ética que se estuda na medicina não é uma ética de reflexão e de caráter, mas uma ética de penalidade. Né? Você não pode fazer isso, porque senão você vai ser penalizado. Né? Uma coisa que eu penso muito é assim, né? Para essa alma imortal que a gente está falando, seria essa parte mais espiritual que a gente tem, né? E aí várias religiões chamam de outro nome e tudo, mas se a gente pegar os orientais, eles vão chamar de alma, e é uma alma imortal. Roubar um pão, roubar um pão, ou cometer qualquer infração de leis que são temporais, que são para gerar uma ordem nesse momento, agora, para essa sociedade, isso aqui representa um erro, isso aqui representa um acerto. Para a alma imortal, você acha que tem alguma importância isso tudo? Nenhuma, porque. Só que você percebe o impacto que isso gera no dia a dia. Então, olha só que interessante. Tudo bem que para minha alma imortal não vai ter impacto, né? Mas ela está encarnada onde?
veículo. Ela tem um vaso, né, físico, e tem um tempo e um espaço onde ela está presente. Né? Aí o que é que Aristóteles fala com relação às virtudes? Ele vai dizer que necessariamente o homem, para conseguir plasmar essa felicidade plena que seria o encontro com essa alma, a manifestação dessa alma, né? Quando essa alma conseguisse se manifestar nas suas ações, quando o seu veículo realmente fosse só um veículo, só um canal para ela, a gente só poderia alcançar através do desenvolvimento das virtudes. Então, olha que interessante. Eu vou desenvolver virtudes, não é porque eu vou ser preso, não é porque está certo ou está errado, mas é porque eu tenho um objetivo maior. Eu quero purificar o meu veículo, eu quero ter o máximo de coerência, porque na hora que eu sou incoerente, ou seja, eu falo para você que eu busco a bondade, mas as minhas ações são contrárias a isso, dá um tilt interno nesse veículo e ele não vai conseguir, igual uma rádio, ondas de rádio, ele não vai conseguir a vibração para que tenha essa sintonizar, né? Então é muito científico mesmo. Se você parar para pensar, é muito lógico, na verdade. Aristóteles é extremamente lógico. Então ele vai dizer, é necessário o desenvolvimento das virtudes para que haja um templo moral e que você alcance essa felicidade plena que é o bem supremo. Então, se eu sou um cientista da área médica, da área nutricional e estou comprometido com a verdade na busca de uma experiência, enfim, como você falou aí, né, de um diagnóstico, se o meu compromisso é com a verdade, na hora que eu trago uma ilegítima verdade, que não existe, mas na hora que eu trago um documento falso, na hora que eu falsifico para me dar bem, o que é que eu estou fazendo? Máscara em cima de máscara, em cima de máscara, em cima de máscara. O que é que me sobra? Angústia, aflição, fantasias. Eu acredito que eu sou aquilo que eu não sou. Então, para a gente imaginar que a não ética é muito mais doloroso do que a gente pode imaginar. Ela é muito mais danosa para a vida de uma pessoa do que a gente pode imaginar. Então, além de ser feio, além de não ser bem aceito, além de eu poder perder minha vida porque eu posso ser preso, eu posso não poder mais desenvolver meu ofício, eu posso, né, enfim, posso perder o diploma de médico, seja lá do que for. Além disso tudo, eu estou me corrompendo comigo mesmo. Eu estou perdendo a oportunidade de saber quem eu sou. Claro, estou falando isso porque eu sei que você é filósofo, que você gosta, que você entende essas ideias. Para muita gente, isso aqui é uma balela. O pessoal diz, que conversa. Então, por isso existem as legislações. Porque como para muita gente isso aqui não faz sentido, então, pelo menos para não ser preso, meu camarada, desenvolva virtudes. Olha que sacada. Exatamente. Pelo menos para não ser preso. Pelo menos para não ser preso, pelo menos para não levar uma multa, se passar pelo sinal vermelho. É verdade. Lili, chegou na sua hora e eu não quero atrasar a aula, seus alunos estão te esperando, tá? Adorei! Legal, né? Eu adoro bater papo também. E, assim, se pudesse deixar uma mensagem pro pessoal, como é que o pessoal faz para encontrar a Nova Acrópole, para ser aluno da Nova Acrópole? A gente, como eu falei, né? A gente tem as 4 unidades aqui em Fortaleza. Pode entrar nos nossos Instagrams, põe lá Nova Acrópole Fortaleza. Aí você vai ter Nova Acrópole Fortaleza Sul, bairro de Fátima, Meireles. Procura a unidade mais próxima do seu bairro ou de onde você trabalha, que seja uma localização que não te dê trabalho, porque filosofia já é um desafio a gente conseguir manter uma constância. Porque imagina, tudo isso que a gente falou aqui não vai nos trazer dinheiro. Mas vai dinheiro, mas vai
ter coisa muito Não, interessante. com certeza. Então, assim, como não mexe com sobrevivência física, a gente precisa, no mínimo, melhorar e facilitar, né, o acesso. Então, procura a gente. Se for aqui no Meireles, pode me procurar. A gente tem um Instagram, tá lá o telefone, tem o WhatsApp. Eu estou 24 horas ligada, normalmente só para dormir, que eu não respondo. Domingo a domingo. E a gente está com turma nova, né? Ainda, mês de dezembro eu ainda estou recebendo matrículas para a turma de quinta. Lembrando que a próxima quinta a gente já encerra esse ano e retoma em janeiro. Aí em janeiro vão vir outras muitas novidades. Legal, legal. Lili, muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter Obrigada aceitado demais. a aula. Beijo, boa noite. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.